Você já parou para pensar que existem pessoas que nunca conseguem êxito naquilo que faz? E por que isso não acontece? Na maioria dos casos, tem fatores, tem coisas que impedem, que atrapalham, que bloqueiam e que não deixam ir para frente. E eu quero deixar para você essa reflexão, usando Abraham Lincoln como um modelo de pessoas que alcançou o sucesso, independente das circunstâncias que ele viveu nos seus dias. No ano de 1832, ele perdeu seu emprego. Interessante as coisas, né? No ano seguinte, 1833, ele faliu. Só no ano de 1858, ele veio a se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. E eu quero que você entenda esse princípio aqui, né? O princípio da perseverança, o princípio da persistência, o princípio de você prosseguir rumo ao alvo, custa o que custar, sem nunca desistir. Porque perdeu o emprego, falir, tá? Imagine nesses anos todos, de 1831, 32, 33, até 58, imagina quantas tribulações, quantas adversidades esse cara passou, né? Quantos adversários políticos, e mesmo assim ele veio a se tornar um dos presidentes do país que, eu digo, que domina o mundo, né? O maior poderio militar e econômico do mundo é os Estados Unidos da América, né? Então Abraham Lincoln deixa esse exemplo de perseverança, de persistência. Eu acredito que isso vale para todos nós, né? Mas eu quero também completar, trazendo outra palavra nesse contexto, falando sobre quem quer alcançar o sucesso. Muitas vezes também nós vamos encontrar situações que são pessoas que vão desdenhar da gente. Ele vai criticar, ele vai dizer, olha, você não sabe, você não pode, isso não é para você. Olha, procura outra coisa para fazer. É possível isso acontecer, sabia? E eu quero deixar isso para você. Olha só, um dia, numa reunião na Câmara do Comércio americana, estavam juntos nessa reunião o presidente em exercício, Barack Obama, e um então sonhador ainda, né? Que era apenas um mega empresário, o Donald Trump. E como Barack Obama sabia das pretensões, das possíveis pretensões daquela época empresário de sucesso Donald Trump, o que é que ele disse? Admirava o Trump como empresário, mas ele lamentava dele ser um cara muito competente como empresário, mas para governar o país jamais ele poderia dar certo, porque sabia que ele dava certo apenas como se fosse continuar naquele programa Aprendiz, né? Então ele, diante de um público só alta classe social ali, então Donald Trump ele estava ali cercado de suas pessoas, das pessoas que amam ele, que acreditavam nele também, e diz a história que as câmaras, no momento que falou que Trump estava confinado a ser um empresário e que não passava disso, até que ser um mestre dos aprendizes ainda podia, né? Mas coisa mais alta não era possível. Diz que naquele dia as câmaras focaram no Donald Trump e ele estava assim, e ali ele começou a levantar a cabeça e levantou o nariz, empinou mais a cabeça e sussurrou de um lado para o seu amigo, sussurrou do outro e foi acertado. Que exatamente naquele momento, naquele dia, daquelas críticas do Barack Obama contra ele, aquele dia foi o dia que ele decidiu se tornar presidente dos Estados Unidos. E como de fato, logo em seguida, né, ele veio e se tornou um dos presidentes americanos, inclusive de muito sucesso. E eu pergunto para você, olha só, as adversidades não foram suficientes para parar o Donald Trump. As críticas, né, por mais que fosse de alguém que estava no poder, que podia falar isso sem tutubiar, né? E eu pergunto para você, quando você tem um objetivo na vida, quando você apresenta seus sonhos ao público ou a quem você quer que saiba, que conheça, quando as críticas chegam contra você e contra seu sonho, qual é a sua atitude? Qual é a sua reação em função disso? Porque o segredo para você alcançar esse objetivo vai depender da sua vontade de vencer, da determinação de superar qualquer que seja o obstáculo. Eu estou trilhando os passos, né, do Abraham Lincoln, e eu sou um grande admirador também do Donald Trump, por ele não ter se deixado vencer, inclusive pelas emoções, né? Porque numa crítica pesada, inclusive por alguém tão importante como um presidente também, como ele foi criticado, ele podia ficar chateado, aborrecido. Pelo contrário, a chateação dele, ele provou o contrário, né? Mais tarde veio a se tornar presidente americano, né? Eu não sei qual é o seu projeto, eu não estou dizendo que você queira ser um presidente do Brasil, ou quem sabe um prefeito, ou sei lá, uma autoridade. Não, eu acredito o seguinte, seja qual for o projeto, se você colocar no seu coração o desejo de você vencer,
Se você colocar no seu coração o desejo de você alcançar êxito, certamente você chegará, desde que você não desista. Até mesmo porque eu defendo um princípio. Quando a gente quer uma coisa de verdade, a gente nunca desiste e por nada. Sabe por quê? Porque quando a gente quer uma coisa, se a gente nunca desiste, eu digo que a gente só desiste por duas razões. Ou a gente desiste porque não queria de verdade, ou porque a gente desiste porque queria o que a gente queria por um preço inferior ao que valia. No meu caso, eu quero de verdade o que eu quero, tá? Eu quero falar de Jesus, eu quero transmitir uma mensagem de paz para você, eu quero transmitir essa palavra de ânimo, né? Eu quero mais coisa nesse contexto, mas assim, então eu não desisto, eu quero de verdade e estou disposto a pagar o preço por aquilo que é o meu sonho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu fico grato por essa oportunidade da gente junto mais uma vez, eu e você, em nome de Jesus. Paz.